apertei. E versículo de número 7, em nome de Jesus. Livro do Apocalipse, capítulo 19 e verso 7, em nome de Jesus, que nos diz assim: alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Em outras versões bíblicas está escrito: alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já sua esposa se preparou. Quantos podem glorificar a Deus por esta glória? Em nome de Jesus, oremos ao Pai das luzes. Soberano Deus e eterno Pai, Deus que fez os céus e também a terra, eu estou aqui, Senhor, com a responsabilidade de trazer uma bendita e poderosa palavra, Senhor. Nesta noite te peço inspiração, te peço sabedoria, te peço a unção do teu Espírito Santo, que eu não venha falar nada de mim mesmo, Senhor, mas que nesta noite eu venha ser o mero condutor do teu conhecimento e da tua palavra. Meu Deus, nos edifica nesta noite através deste ensino, em nome de Jesus, em que nós te oramos e por fé te agradecemos. Amém e amém. Podereis tomar os nossos assentos em nome de Jesus. Queridos servos e servas do Altíssimo, hoje nesta noite, como culto de doutrina e ensinamento da palavra de Deus, eu venho vos trazer uma palavra da parte de nosso Senhor, uma palavra esta temática, uma palavra esta onde requer muita diligência, onde requer muita atenção para nós compreendermos as revelações das Sagradas Escrituras. Nesta noite eu quero vos falar acerca da preparação da noiva para o encontro com o noivo. Queridos, nós lemos em um livro do Antigo Testamento, livro este que leva o nome do seu próprio autor. Amós, para quem não sabe, era um simples boieiro, ou seja, um homem que cuidava de bois. Ele era também um simples colhedor de sicômoros. Sicômoros, para quem não sabe, são os figos bravos da região da Palestina. Amós, ele não era um homem que não tinha estrutura de profeta. Era um homem onde as pessoas olhavam e não viam grande coisa nele. Mas a minha Bíblia diz que Deus chamou Amós no meio da sua parentela. Este simples camponês foi chamado por Deus para profetizar sobre o Estado de Israel, que naquele tempo estava vivendo em tempos de idolatria, onde o rei Jeroboão levou o povo de Israel a levar a adoração de outros deuses estranhos. Então Deus levanta Amós naquele tempo, e para quem não sabe, Amós era contemporâneo, ou seja, ele profetizava no tempo de Isaías, de Miqueias e de Jonas e entre outros profetas também. Amós profetizou sobre 5 anos na região de Israel, em Betel e Samaria. Quando nós lemos o capítulo 4 de Amós, a Bíblia registra que o povo de Israel estava vivendo dias de corrupção, estava vivendo dias de idolatria. O povo se esqueceu de Deus, o povo tinha virado as costas para o Senhor. Então, através do capítulo 4, o profeta Amós registra que um dia Israel teria que se encontrar com Deus Todo-Poderoso. Por isso que está escrito no versículo 12: prepara-te, ó Israel, para se encontrares com o Senhor teu Deus. Em outras palavras, Amós estava dizendo: povo de Israel, vós irão prestar conta com Deus
Este versículo 7, dentro dele está inserido um evento futuro que irá acontecer. Como nós vemos, se chama as bodas do Cordeiro. Para quem não sabe, a palavra boda significa casamento. A palavra bodas significa a união de um noivo com uma noiva. E para ter um encontro com um noivo e uma noiva, tem de que primeiro que acontecer uma preparação de noivado. Tem que acontecer o encontro real para ver um casamento de um noivo e com uma noiva. Eu entendo que através desses dois textos lidos na Bíblia Sagrada, tanto de Amós capítulo 4 versículo 12 e tanto de Apocalipse capítulo 19 e versículo 7, se trata de um assunto profético, conhecida como a volta de Jesus Cristo, conhecida como a própria volta do Filho de Deus. E eu pergunto para esta amada igreja do Senhor: quantos anelam, quantos esperam, quantos acreditam, quantos glorificam, quantos estão preparados, quantos estão despertados, quantos estão avivados para este encontro no céu, para este encontro no céu de glória, e estaremos juntos com o Senhor para todo sempre. Só quem acredita nesta palavra, erga a sua mão para o céu e dê um brado de glória para o noivo que vem buscar a sua igreja. Dentro da introdução desta palavra de ensino, estudiosos da Bíblia evidenciam que existe cerca de 8.100 promessas que estão relacionadas com a volta de Jesus. Quando nós percebemos que de dentro destas 8.100 promessas, eu posso destacar 3 promessas que evidenciam a igreja do Todo-Poderoso. Em Mateus capítulo 16 e versículo 18, o próprio Jesus, ele diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a primeira referência da noiva do Cordeiro. A segunda referência está intrinsecamente relacionada na promessa de Joel, capítulo 2 e versículo 28. O próprio Deus que fez os céus e também a terra, ele diz: e há de ser depois que nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos servos e vossas servas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Quem pode glorificar a Deus? É a segunda promessa que está relacionada com a noiva do Cordeiro. A terceira promessa está relacionada em João capítulo 14, e esta é a maior evidência, é a maior anelo que a igreja deve esperar da noiva de Jesus Cristo. Em João capítulo 14 está escrito: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não tu teria dito, mas eu vou e vou vos preparar um lugar no céu de glória. É a terceira promessa que está relacionada com a igreja de Jesus Cristo. Entendemos que a igreja, que é a representação de Deus sobre a face da terra, esta igreja tem 3 ofícios. Repita comigo: 3 ofícios. O primeiro ofício da igreja, diga bem forte, ela é o templo. Diga, ela é o templo. O segundo ofício da igreja, ela é o corpo. Diga bem forte, ela é o corpo. O terceiro ofício da igreja, ela é a noiva. Diga bem forte, ela é a noiva. Por que que ela é o corpo, pregador? É porque Cristo é o dono da igreja. É porque Cristo tem autoridade sobre a igreja. Por que que ela é o templo, pregador? É porque ela é a habitação de Deus na terra. Por que que ela é um templo, Diego? É porque a presença de Deus está manifestada dentro desta habitação. Se Deus abrisse os
nossos olhos espirituais nesta noite, nós veríamos a Shekinah de Deus envolvendo as nossas vidas, anjos sobrevoando esta igreja, gladiando contra potestades malignas, e as mãos de Deus estendidas sobre as nossas vidas, e Deus sendo glorificado no meio da sua igreja. Quem acredita nesta visão espiritual, dê um prato de glória a Jesus de Nazaré. A igreja é representada como a noiva do Cordeiro, porque ela é apresentada como a noiva do Cordeiro. Ora, se existe uma noiva, existe também um noivo. Em Apocalipse, o noivo é descrevido como o próprio Filho de Deus. O noivo é conhecido como o próprio Jesus Cristo. Nesta noite nos deixa uma interrogação: quem é Jesus Cristo? Diga para o seu irmão: meu irmão, quem é Jesus? Pergunte para ele: meu irmão, quem é Jesus? Quem é Jesus, pregador? Em Mateus 1,16 diz a Bíblia: então Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Entendemos que o capítulo 1 de Mateus está descrevendo uma genealogia, e dentro desta genealogia diz que o pai gerou filho, que fulano gerou ciclano. Mas quando chega no verso 16, há uma pausa e não diz ali que José gerou Jesus. A Bíblia diz: e José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. É porque Mateus estava dizendo: ele não tem um pai biológico, porque o pai dele é do céu, o pai dele é do céu. Mateus estava dizendo: quem é Jesus? Jesus, ele é o Filho de Deus. Em Isaías 7,14, e o próprio Senhor vos dará sobre a superfície da terra o Emanuel, que significa Deus conosco. Quem é Jesus, irmão Diego? Jesus é o Filho de Deus. Quem é Jesus, irmão Diego? Jesus é o próprio Deus que pisou nesta terra. Quem é Jesus? É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus? É a água da vida. Quem é Jesus? É a ressurreição e a vida. Quem é Jesus? É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é Jesus? É aquele que vai buscar e vai voltar e vai levar a sua igreja para morar no céu de glória. Quantos estão entendendo quem é Jesus de Nazaré? Levante a sua mão e dê um prato de glória a Ele nesta noite. Jesus é o noivo da igreja. Ele também é conhecido como cabeça da igreja. Ele também é conhecido